Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí pessoal, CodeHack aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Esse final de semana, quando eu tava pesquisando por conteúdo pro meu segundo canal, acabou chegando até mim a notícia de que um streamer chamado Xandão havia sido banido daquele outro site lá que dá problema se eu falar aqui. E quando eu fui pesquisar quem era o cara, eu acabei tendo uma das maiores surpresas, boas inclusive, dessa segunda metade do ano. E o material de hoje, que seria sobre a segunda temporada de uma série que tá insistindo em quebrar toda e qualquer nobreza que possa estar inserida no espírito humano, teve de ser adaptada porque o assunto caiu como uma luva. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar isso daqui para aquele seu amigo que não tem conhecimento da existência do último herói da Terra, eu vou ficar muito grato. No mais, sem pressão, aqui é Doritão e vamos ao vídeo. Xandão. A primeira vez que eu ouvi falar desse cara, eu tava numa call de Discord com alguns amigos meus, e pra ser bem sincero, eu tava tão distraído que nos 3 primeiros minutos eu até pensei que alguém tava falando do ministro com a cabeça glandial. Mas quando foi cunhada a frase, esse cara tem coragem, eu rapidamente me desvinculei da imagem do Saitama Killing da burocracia estatal, e voltei a minha atenção pra esse que seria provavelmente um dos fenômenos mais estranhos de 2020, e olha que 2020 é 2020, meu parceiro. E de fato, se eu não fosse um cara tão crédulo, eu simplesmente classificaria como uma coincidência o fato de surgir um cara que é absolutamente contra todos os parâmetros que a engenharia social canhota e lacradora planejou durante os 30 ou 40 anos, e além de mostrar que isso praticamente não surtiu efeito com 90% da população, muito provavelmente provocou uma espécie de fetiche em pelo menos metade do pessoal que compõe essa elite lacrosferástica, que possui, segundo uma minuciosa bateria de exames, alguns problemas neurológicos e estrógeno até o talo. Não que isso tenha necessariamente uma ligação, embora o Pirilampo aqui acredite que sim. O fato é que justamente na era em que existe um esforço gigantesco para desconstruir, e por que não dizer acanalhar freneticamente a figura do herói, assim como de tudo aquilo que é justo, sincero e bondoso, eis que surge um cara que, por mais que não seja exatamente esse arquétipo, conseguiu pelo menos servir de exemplo e inspiração para toda uma geração mais jovem, que graças aos, entre aspas, maravilhosos frutos da mídia, se tratando de séries, filmes e quadrinhos, tem passado a repudiar o altruísmo e adorar a covardia, assim como também a safardinagem. Ano passado, mais ou menos nessa época do ano, eu fiz um review da série The Boys, que por mais que passasse muito longe dos níveis radioativos do material que a Marvel tem soltado de uns 10 anos pra cá, ainda assim tinha objetivos escusos por trás de seu roteiro, na qual se buscava modificar o conceito de que o espectador considera como heroísmo. E se eu não me engano, eu acho que eu nunca cheguei a falar disso de uma forma um tanto quanto mais complexa com vocês. Então eu vou tirar uns minutinhos pra explicar o trabalho fenomenal de um cara chamado Joseph Campbell, que além de ser um ótimo estudioso da mitologia, também acabou de alguma forma muito confusa tendo influência nos produtores hollywoodianos que trabalharam do final dos anos 70 ao começo dos anos 90, mais especificamente falando do George Lucas e do Spielberg, responsáveis pela antiga trilogia de Star Wars, que antes da Disney meter a mão nela era boa pra caramba, e do fenômeno que moldou o caráter de toda uma geração de homens chamado Indiana Jones. Esses filmes, além de apresentarem uma qualidade sensacional de roteiro e uma ampla carga inspiradora para o seu público, também mostravam uma coisa que hoje em dia infelizmente está muito em falta na mídia. A ideia de que o jovem, além de ser um ser praticamente inútil para 90% das atividades humanas, muito mais atrapalha do que ajuda, até mesmo numa aventura épica. Ou seja, naquele tempo Hollywood refletia a realidade, de modo que nem os diretores, nem os produtores ou até mesmo os atores gostavam da entidade jovem. Quer dizer, gostavam de envolver nos filmes, porque afinal de contas é Hollywood, eles basicamente gostam de gente mais jovem. E quando eu falo mais jovem, é tipo, bem mais jovem mesmo. O cara da ilha que foi churrascado não me deixa mentir. Mas onde é que eu tava mesmo? No cara lá da Jornada do Herói. Ah é, o Joseph Campbell. O Joseph Joe Campbell, embora fosse um estudioso da mitologia, tem um peso de fato tão grandioso em seu trabalho que, mesmo com estudos não relacionados diretamente à psicologia e antropologia, teve a sua obra assimilada para o estudo dessas ciências. Infelizmente eu não tive contato com muitas das suas obras, até porque o material dele é realmente bem cascudo, mas em O Herói de Mil Faces e no documentário O Poder do Mito, que por incrível que pareça não é uma biografia do Bonoro, e também na obra A Transformação dos Mitos através do Tempo, ele trata de um
conceito deveras interessante denominado de arquétipo. Mais precisamente, o arquétipo do herói ou outros arquétipos comportamentais, presentes não só em todas as mitologias mundo afora, como também na estrutura da personalidade humana, aplicando conceitos que, tal qual como os gregos na formação da sua panteogonia, ou seja, o conjunto de divindades que compunham aquela bagunça gigantesca, mostram certos presets comportamentais que mapeiam atitudes e personalidades humanas presentes em todo lugar, como se fizesse parte de uma configuração de fábrica da nossa alma. E lá, até esse cara aí botou até pra mamar. O conjunto de características e atitudes que formam de fato a figura do herói é formada pela lealdade, o altruísmo, a pureza de espírito e, lógico, a vontade imodificável de se sacrificar pelas outras pessoas em nome do que é certo. E por mais que não existam necessariamente muitas pessoas assim, quando vivenciamos uma atitude, como recentemente citado pela equipe da Secom, que misteriosamente começou a trabalhar depois que tiraram os milico lá do negócio, nos sentimos inspirados e compilados a melhorar como indivíduos, modificando assim as nossas falhas e progredindo dia após dia pela elevação do nosso espírito e a melhor convivência com os nossos semelhantes. E é justamente isso que The Boys tenta destruir. Ao aplicar à figura do super-herói uma imagem de corrupção, ganância, assim como outros traços de mau-caratismo, e como diriam Hermes e Renato, uma tendência quase mortal à fanfarronice, objetiva-se justamente ruir essa figura e evitar que as pessoas tenham uma inspiração para melhorarem cada vez mais. E por mais que pareça um pouco bobo aplicar a figura heróica em um personagem de quadrinhos ou algo do tipo, saibam que na maioria das vezes uma criança com a sua formação cerebral ainda em andamento não vai notar a diferença entre a ficção e a realidade. O bom exemplo será dado de qualquer forma. Mas é claro que isso só funciona pra criança, então você, homem obeso com a barba falha e uns 45 anos, tenha em mente que consumir quadrinhos e filmes que foram feitos para pessoas que têm 25 anos a menos do que você tem, não vai ajudar muita coisa na sua vida não. Afinal de contas, o objetivo dos produtores é moldar a mentalidade das próximas gerações e não vender camiseta pra um bando de marmanjo que acha que tem 15 anos de idade. E é por isso que eles se esforçam tanto para que nessa série personagens como a Queen Maeve e o Capitão Pátria sejam consideradas literalmente pessoas podres, para de fato tentar esmigalhar o espírito de altruísmo que personagens como o Azulão e o Capitão América, assim como a Mulher Maravilha para algumas mulheres, apresentam na sua personalidade, evitando assim com que as novas gerações tenham contato com esses valores. Mas eles não contavam com uma coisa: o arquétipo do herói e a vontade de se inspirar pelas boas ações ou pelo bom exemplo de uma pessoa é algo tão incrustado em nosso espírito que de alguma forma a humanidade, como uma espécie de entidade cósmica, vai buscar preencher esse tipo de lacuna quando ela fica vazia. E é aí que entra o Xandão. Esse cara aqui é o que eu definiria como uma reação orgânica do espírito humano, ou pelo menos daqueles que ainda possuem um, ao processo de vilanização da bondade e a inversão de valores que busca cortar o amadurecimento da personalidade dos indivíduos. Por mais que eu admita aqui que ele não é necessariamente a figura de um herói, já que sim, ele apresenta algumas falhas, principalmente de cunho moral, então eu não vou colocar minha mão no fogo por ninguém, ainda mais depois de um ano convivendo com a comunidade não canhota do Twitter, que ele tem de fato ajudado a suprir a necessidade que principalmente os mais jovens têm em buscar uma figura masculina e um ideal de comportamento que não seja completamente moldado pelo pessoal do lacre. Já que sim, hoje praticamente todos os influencers da cultura pop, principalmente do meio dos games, têm um aspecto de alguém que foi visivelmente desovado, se é que você me entende. Sempre com uma abordagem tímida e pacífica, geralmente acompanhado de um olhar apático que emana tristeza, refletindo pelo vidro dos seus óculos fundo de garrafa um verdadeiro pedido de socorro, aonde mesmo que de forma não racional eles praticamente imploram por alguém com força suficiente que ajude a derrubar o sistema e os faça não serem cancelados por ter feito uma piada que talvez fosse pesada demais ou até ter coçado seus testículos durante uma live, pois no fundo ele tem a consciência de que são reféns de um monstro que eles ajudaram a criar e alimentar. E de fato um dos únicos caras que conseguiriam quebrar esse ciclo lacracional e consequentemente libertar esses pobres coitados seria logicamente o Xandão. Afinal de contas, como ele mesmo se denomina, ele é o último herói da Terra e o único homem vivo. E se levarmos em consideração o tamanho do braço do cara, eu é quem não vou querer contestar. O fato aqui é que não é necessariamente uma coincidência ele ter feito tanto sucesso assim, por um motivo que, embora seja realmente claro e de fácil entendimento, eu sinceramente acho que as pessoas acabam não percebendo muito por conta da dominância do pensamento revolucionário na modernidade. As pessoas têm uma verdadeira paixão, mesmo que inconsciente, pelo que é real e verdadeiro. Por isso, por mais que essas ideias moderninhas e estranhas consigam conquistar muitos jovens, uma maioria considerável deles repensa ou abandona esse tipo de conceito e pensamento quando se torna um adulto. Isso advém, lógico, à atribuição de uma mentalidade
mentalidade não tão idiota e a formação completa do seu sistema neurológico, que faz com que, consequentemente, você se torne menos burro. Assim como também isso faz com que você busque a verdade, mesmo que você não perceba, fazendo com que você dê atenção e goste de coisas que apresentam a naturalidade do ser humano e a realidade da própria praxis. Por isso que um mero jogador de Liga das Legendas, que simplesmente dá uma zoada e faz a molecada perceber que você não precisa se curvar esse sistema politicamente correto e logicamente emasculado para conseguir ser aceito pelas outras pessoas. Afinal de contas, como eu expliquei no começo do vídeo, como todos nós temos o arquétipo de busca da verdade e busca da nobreza, tirando um ou outro maluco, não só as pessoas vão apoiar linhas de comportamento tidas como normais, como elas também tenderão a replicar essas ações, vista que uma vez que você conhece a verdade, o seu espírito passa a buscá-la automaticamente. E o resultado disso, para você que chegou no meu canal de paraquedas e não tá entendendo praticamente nada, já que eu falo por termos bem complexos, E eu falo assim pra ficar engraçado mesmo? esse cara teve, sem a ajuda de nada além do seu talento e carisma natural, 27 mil pessoas em live na data de ontem, antes que ele fosse banido da plataforma roxa por um erro que, por mais que tenha sido dele, eu suspeito que o pessoal da direção vai fazer de tudo para escalonar para um banimento permanente. Um público que é verdadeiramente impressionante pro site roxo. E mais impressionante ainda se você considerar que existem por aí muitos produtores de conteúdo bem grandes que tomaram conhecimento das lives do cara, ou até assistiram e passaram a gostar dele, não o divulgaram, por terem medo do sistema. Afinal de contas, segundo pessoas que não estão satisfeitas com a cor do próprio cabelo, Como se alguém pudesse naturalmente ter cabelo azul. toda a persona do Xandão se resumiria em comportamento tóxico. Então, se 27 mil pessoas já é uma prova definitiva de sucesso, essa mesma quantidade sem ter o apoio de ninguém além de pessoas simples, prova que você é bem mais do que isso. Quem sabe até seja forte o suficiente para apresentar características de game changing, que é alguém que apresenta influência ou até mesmo poder para modificar as regras do jogo e gerar uma certa vantagem na contenda cultural que está sendo travada entre lacradores e pessoas com a numeração normal de cromossomos nos últimos 15 anos. Tudo isso é óbvio porque fomentar e inspirar as pessoas com a figura do herói faz com que muito mais que ideias de auto-melhoramento sejam passadas para as pessoas. Acima de tudo, a vitória de um herói sobre um adversário que aparenta ser bem mais forte dá coragem ao povo para enfrentar uma tirania, e é exatamente isso que assusta esses caras. Mesmo com investimentos bilionários e muito tempo planejando um processo de engadeamento das gerações futuras, tudo isso pode ser atrapalhado por alguém que por um acaso resolveu mostrar que a verdadeira natureza humana, seja no seu conceito masculino ou até feminino, não deve ser vista como algo ruim justamente porque ela é a natureza humana, e que ela só se torna inconveniente em dois casos. Em primeiro, quando você está forçando a modificação dessa natureza de uma forma tão abrupta que a resposta seria logicamente a agressividade, e a outra quando você consegue de fato fazer algo efetivo, mas a sanidade mental da pessoa que cedeu a esse tipo de pressão se torna tão abalada que ela aparenta estar fisicamente doente. Isso porque a natureza da sua humanidade, ou seja, a sua alma, também estaria. Dessa forma, eu entendo que a geração de conflitos entre destros e canhotos se baseia unicamente numa resposta normal do ser humano, que ocorre quando alguém tenta modificá-lo em estrutura. E a resposta a essa tentativa de coerção seria um comportamento como o do Xandão, por exemplo. E mesmo aqueles que não reagiram de forma ativa a esse estímulo tenderão naturalmente a apoiar e até mesmo se juntar àqueles que reagiram para garantir a sua tão preciosa sobrevivência, indiferente a quão forte seja o adversário a ser combatido. Explicando assim o fenômeno Xandão e fazendo a conclusão que deixará o pessoal que escreve com a outra mão um tanto quanto preocupado. A de que a cada geração de herói que vocês tentarem destruir, surgirá uma outra que apresentará características diferentes, as quais algumas delas podem ser começar a reagir de forma não tão ortodoxa. E se eu fosse vocês, eu preferia abandonar o campo de batalha aqui e não pagar pra ver o que pode acontecer. Porque você até consegue prever as atitudes e os movimentos de um herói que usa capa, mas definitivamente não vai conseguir adivinhar e nem peitar a feroz investida de um herói que tem como arma um dos instrumentos de disciplina mais eficientes e perigosos já catalogados na história da humanidade: o Double Biceps. E aí pessoal, fim do vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. E eu só queria avisar que esse vídeo não tem recado, mas se você chegou aqui, comenta aqui embaixo sem pressão, aqui é Xandão, para que eu consiga perceber se muita gente tá vendo o material até o final. E eu queria agradecer também ao pessoal que tá ajudando o canal no Apoia-se, a listinha vai voltar, eu só vou conseguir reorganizar a tabela. E ao pessoal do clube de membros aqui do canal que tem acesso a algumas recompensas bem interessantes, dá uma conferida lá. No mais é isso, eu sou o Code Hack, muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui, dá uma olhada no meu outro projeto,
o Dorito de Neon, em que eu falo de notícias e umas reflexões talvez um pouco mais leves, mas é igualmente interessante, eu prometo. E até a próxima!